É pra falar, mami? Dá pra falar? Essa discussão está muito boa para a gente ir embora, gente. Oi, Isabel. Oi. Você falando de discussão, eu tive um caso bem interessante. Eu tenho uma paciente que ela é viciada em morfina. E ela, de toda vez, ela passa todos os dias e todos os dias ela arruma confusão. E a gente foi monitorando a diretoria, informando que aí ela veio querer agredir médicos, os profissionais, todos. E ela é uma trans. E ela usa porque é deficiente, ela usa N motivos. Teve uma situação que ela foi xingar uma funcionária de macaca. Chamou a funcionária de macaca e falou que ia dar na cara dela. A funcionária, por um detalhe, ainda é deficiente. Foi lá e deu na cara da funcionária. A funcionária deu na cara dela. Seria como se fosse trágico, né? Nada que não poderia ser. Aí foi game over. Nocaute. Então, assim, foi um caos, porque a funcionária bateu nela, ela bateu na funcionária, e foi aquele caos. E aí chamaram todo mundo, foram para a diretoria e começaram o questionamento, né? E por que chegou até esse ponto? E aí nós puxamos toda a ficha de atendimento, todas as vezes, todos os e-mails, e apontamos, falamos, olha, e nisso ela já tinha agredido verbalmente todos os funcionários da recepção, os médicos não atendem ela. E aí vem até aí onde vem a questão, nós pontuamos para a diretoria, pontuamos para todo mundo, e a resposta que nós tivemos foi, quando acontecer isso de novo, é para chamar a polícia. E aí você chama a polícia chega em 5 minutos. Só que você tem que tirar a pessoa, o funcionário, o colaborador, o médico, para poder você fazer o boletim de ocorrência, tudo bonitinho, né? E o final da história, sabe como ficou? Nada. Ficou tipo... Nunca, eu espero que ela nunca mais chama ninguém, né? Não queira bater mais em ninguém. Mas ficou por isso mesmo. Patrick, como é que a gente resolve isso? Eu vou tentar retomar a linha de pensamento. A minha linha de pensamento era trazer o Steve Jobs nessa história. O que acontece com as reclamações, né, recorrentes de clientes, agressões com o colaborador? Se isso é recorrente, é porque não há correção. Perfeito. E se a correção por causa da agressão, por causa da reclamação, é pelo modelo de gestão. É um modelo de gestão que busca atender e que não propõe. A diferença da proposta... reativo, ele não é proativo. Exato, pronto, resumiu. Mas só para poder compartilhar com todo mundo a questão do Steve Jobs, o Steve Jobs ele sempre dizia que ele não atendia a demanda do cliente, ele provocava a demanda no cliente. Porque se dependesse de atender a demanda do cliente, até hoje o televisor teria um seletor de canal que nós viraríamos a mão, ele só seria mais bonitinho. Né? E não, ele cria a demanda. Então, existe um momento no qual a gente deve interpretar e deve enxergar que a reclamação também deve vir de cima. Né? Ela deve vir de cima, essa reclamação. O que está acontecendo? Por que não está sendo corrigido? Isso tem que ser corrigido também. E aí, aproveitando, um dos pontos que eu acredito que vai corrigir um pouquinho esse coronavírus, vai trazer uma coisa positiva, é essa questão de agendamento de paciente. Quando nós vamos em setores públicos da saúde,
até hoje, grande parte deles agendam todo mundo no mesmo horário. Agora, com a questão do distanciamento social, o que nós estamos vendo é as instituições de saúde estão indicando que os atendimentos devem continuar, no entanto, deve ser marcado de hora em hora, respeitando não haver mais de não sei quantas pessoas dentro da sala de espera. Então, esse é o ponto que eu vejo, um dos pontos que o Covid-19 vai trazer de benefício e provavelmente menos queixa do paciente, porque se tem uma coisa que é insuportável, é um indivíduo ser marcado para 7 horas da manhã, ele chega às 5 da manhã, já tem fila, e o médico chega às 10 e aí taca a pedra mesmo, eu tacaria. Olha, o Patrick colocou depois eu vou abrir para os outros também, porque quero ouvir a opinião de vocês. Colocou algumas questões interessantes. Primeiro, a questão do Steve Jobs, né? A gente trabalha isso muito no marketing, de você provocar a demanda. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas não sabem que se você perguntar para uma pessoa o que ela espera de um hospital, o que ela espera de atendimento de um médico, pode ser muito raso, uma coisa às vezes muito simples, né? Às vezes as pessoas não têm compreensão, né, do que elas querem de fato, né? Vejam, tem lugares que você vai que nos dá a impressão de que você está fazendo um favor em ir lá comprar, está fazendo um favor enorme para aquela empresa. Quer dizer, eles estão fazendo um favor enorme em vender o seu produto, em vender o seu serviço, né? Eles estão fazendo um grande favor. E a gente acaba se acostumando, às vezes, com esses maus tratos, com essa falta de respeito, com essa falta de consideração e de atenção. E isso não é normal, isso precisa ser mudado, né? As pessoas ficam muito passivas diante de determinadas situações. E a agressão não leva a lugar... Na verdade, quando ela vai para esse nível, ela já passou por poucas e boas. Então, a gente precisa se antecipar. O hospital, ele tem um histórico. Então ele tem como avaliar o que precisa ser melhorado, né? Então, essa questão de provocar a demanda, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu já tenho um histórico. Por que eu não melhoro? Por que eu tenho que esperar um funcionário ser agredido, né? A ação não é justificada, mas a pessoa que chega a esse ponto, ela passou do seu limite. Então, eu também preciso entender o outro lado. Já que eu tenho que entender o funcionário reclamando o dia inteiro, eu também tenho que entender que esse cara, alguma coisa fez, sabe? Passou do limite, né? Outra coisa que o Patrick coloca, isso eu sempre coloquei, porque eu nunca entendi. E aí eu não estou falando com uma acadêmica, estou falando aqui como usuária. Por que é que se marca uma consulta, sei lá, às 8 da manhã, e aí, como o Patrick falou, a fila já está longe, né? E aí, o médico chega às 10, isso para mim não faz sentido. Não faz sentido. Por que ele chega às 10 se a primeira consulta está marcada às 8? Qual é o objetivo disso? Quando a gente, no show business, né, as boates, os barzinhos, essas coisas, o que eles fazem? Eles botam, às vezes está vazio lá dentro. Então, eles deixam a fila ficar grande para quem passa ter a sensação de que a casa está bombando. Então vamos lá que aqui está cheio. Quando, na verdade, lá dentro está vazio, né? Eles deixam formar aquela fila para dar a impressão de que o lugar está bombando. Aí, às vezes, eu vejo o hospital agindo dessa forma. Quer dizer, cria um negócio gigante desses, né? Posso fazer uma comparação depois? Porque o que acontece? Eu não consigo entender essa matemática, né? Eu sou muito incompetente, mas eu não consigo entender, né? E por que o hospital, uma empresa, né, não está atento a isso? Porque se você marcou às 8, pressupõe-se que aquele médico deveria estar ali às 8. Por que ele está chegando às 10? É descontar
ou ele está ganhando, né, integral, sem nada acontecer. Né? Isso sabe, é uma coisa de louco, gente. E, assim, o modelo de gestão precisa ser mudado. A gente não pode, como administrador, gestor, fazer o papel de bombeiro, só apagar incêndio. Isso não é administração. Né? A gente não pode ser reativo. Né? Isso é uma administração reativa, reage aos fatos. Então, na medida que a coisa acontece, a gente vai lá e resolve. Não, tem que haver a proatividade. Né? Já que eu tenho um histórico, eu tenho como prever determinadas coisas e, né, me munir, me precaver de alguma forma, preparar as pessoas para situações, já que isso já, né, acontece com relativa frequência. Né? É inadmissível ver um funcionário sendo agredido e achar que isso é normal, não chama a polícia. Gente, eu trabalhei em empresa aérea, quando dava atraso em voo, essas coisas, a gente eu trabalhava do lado do aeroporto, o pessoal, passageiro que pegou, sabe, aquela época que tinha cinzeiro grande, jogou em cima do funcionário, mas na hora fechou ali de policial, o cara tomou um cacete, né? Foi lá para a Polícia Federal, sei lá o que aconteceu mais. Mas, sabe, porque ninguém esperava isso. E aí, a segurança sempre alertas, quando tinha esses negócio de cancelamento de voo, essas coisas, as pessoas sempre muito atentas. Por quê? O passageiro fica louco. Ele acha que é responsabilidade do menino no balcão o avião ter atrasado, né? O tempo ter fechado. Então, veja, o que acontece no hospital é muito diferente. Agora, isso está certo? Não está. Né? Tati, fala. Oi, desculpa, professora. Eu ia fazer uma comparação, né? Em muitas assim, empresas, né? Quando os executivos fazem reunião, ou até mesmo os médicos, né? Quando fazem alguma reunião, quando você chega atrasado, é falta de respeito, falta de compromisso, é falta de um monte de coisa. Só que, e o médico quando chega atrasado? Tudo bem, é um sistema público de saúde. É uma falta de respeito, é uma falta de compromisso com o paciente. E acho que as coisas elas têm que ser vistas da mesma forma, porque a gente tem que ter respeito pelo próximo. Então, pior ainda no sistema de saúde, pior ainda com o paciente, que ele está lá porque ele está com alguma enfermidade, está com alguma dor, está precisando de alguma coisa. E muitas vezes acontece isso. Os médicos atrasam, e não, eu acho que os próprios médicos, eles não têm nenhuma noção de respeito, assim. Acho que eles pensam que são, assim, o máximo da hierarquia, não, que podem atrasar. Eles têm certeza. Sim, e acho que muitas coisas que acontecem, né, muitas coisas erradas que acontecem, é porque os gestores permitem isso. Os gestores permitem isso, porque o gestor ele tem que ser responsável pelo médico, que é um funcionário dele. E ele tem que fazer, ele cumprir aquilo. O modelo de gestão é que é equivocado. Eu vejo. Vai um recepcionista chegar atrasado. Exatamente. Não, mas dá para explicar quando que ocorre isso aí. Quando você tem um gestor que ele tem total conhecimento da unidade, está numa super área de conforto, porque não tem mais nenhuma cilada para ele. Ele conhece todo o serviço de anos. Só que ele está respaldado, que ele está na CIPA, que ele está num período de aposentadoria, que está uma estabilidade muito boa, não tem como ser mandado embora, né? Ele já sabe que os outros profissionais, no caso o médico, também são todos concursados, são estatutários, né, servidores públicos, que não vai afetar em nada ele lá gritar, espernear. Por quê? Porque o cara não vai acontecer nada com ele. E muito menos com ele estar na gestão. Só que ele não se importa com o bem-estar do paciente e nem com a forma que vai ficar mostrado o caráter dele e a atuação dele como gestor. Pera lá. Então ele vai se empurrando, vai levando com a barriga nesse sentido. Eu não sou expert em estatutos públicos, né? Serviço público. Mas espera lá, existe um negócio chamado exoneração. Tá? Sim. Aí tem prevaricação, tem várias coisas que dá para a gente abordar. Né? Mas
é muito difícil você começar a aplicar esse tipo de sanções no servidor, porque você tem que mensurar. Se você não consegue mensurar, né, não vai ser uma ocasião ou outra que vai fazer a diferença. Né? Tem que respaldar. É o que a gente vem falando desde o início da aula, que é reclamar, mas tem que reclamar fundamentado. Né? A gente vê acontecendo todo dia, mas a gente não mensura, não marca, não tem como registrar, aí fica o disse, não me disse. Mas aí quem não marca isso? Aí isso é de competência de quem? Do gestor. Não é do paciente. O gestor tem aquele que fica acima dele. No caso, vamos pegar a coordenadoria regional dali da região, né? Só que essa coordenadoria, ela faz vista grossa, né? Muitas das vezes, quando tem um funcionário que falta ou que ocorre alguma coisa que vai dar um desconto no salário dele, aí você liga para conversar. Não, deixa eu colocar, depois você pode falar. E aí você liga para conversar e explicar, olha, fulano de tal andou faltando, não tem atestado, vai para desconto. Você tem certeza que você vai colocar para desconto? Porque vai para o diário oficial, vai não sei para onde. Aí, tipo, só essa pergunta que a pessoa te manda de volta é uma complicação, né? Então, muita gente fica assim, acuado numa situação dessa e aí não vai para frente. Mas não é o meu ponto de vista, eu não vejo isso, eu vejo o que ocorre, né? Eu tomo atitude, eu quero que isso vá à frente, doa quem doer. Pode falar, Tati. Eu acho que assim, a gente está se formando para ser gestor. Então, eu acho que é isso que a gente não pode fazer. A gente não pode se acostumar com o que acontece. A gente não pode pensar assim, mas o gestor antigo, ele fazia isso. Vira uma cultura errada, vira uma cultura totalmente errada da empresa. E a coisa não pode ser assim. A partir do momento que o funcionário vê que ele está sendo punido porque ele está errado, que aquilo está doendo no bolso dele, que ele está sendo penalizado, ele vai começar a mudar. Mas isso você tem que ter vista firme, você tem que ter pulso para isso. Não adianta a gente se acostumar com o que vem errado, sabe? Eu acho que é por isso que vai dando errado. E também não são só os mais velhos. Eu vejo uma falta de respeito dos mais novos também. Eu gostaria de colocar uma coisa para apimentar essa conversa. Ótimo. Eu tenho mais para falar. Eu também queria falar, viu? Essas duas questões, essa única questão, ela é muito complexa, porque nem sempre o gestor tem como é que eu posso dizer, uma reserva de servidor, seja público ou privado. Tá? Como eu não vou transformar essa conversa num caso de família, mas em situações, em hospitais privados, ocorre a mesma coisa, de pacientes serem agendados no mesmo horário, agrupados por período manhã e tarde. Isso ocorre também em hospitais privados. Sim. Mas aí você pode se questionar, você vai dizer, bom, mas por que tem algum microfone aberto aí? Por que simplesmente não se toma uma ação? Eu vou fazer um paralelo com o que ocorre com a engenharia, grandes obras públicas. Existem contratos e se a empresa não executar as etapas do contrato conforme está no edital, ela pode ser punida. Muito bem. O gestor, se ele pune a empresa, ela para. Se a empresa para, o processo de licitação, que leva em torno, na construção civil, de 2 anos para ocorrer, para chamar o segundo colocado, e esse segundo colocado, ele é segundo colocado porque ele tem um preço maior que o primeiro. Ele tem que ser chamado para executar o mesmo serviço pelo preço que do primeiro, um preço que não é dele. Resultado, meses de conversa, até chegar um aumento autorizado. E o que nós vemos? Obras públicas paradas. E aí fica se questionando, mas por que aquela obra pública está parada? Aquela obra pública está parada é aquele gestor que era severo.
que pegou e pontuou exatamente o erro, parou. Você tem que fazer, está previsto em contrato. A mesma coisa ocorre com um funcionário, né? Você tem lá um médico. Não é tão fácil você repor esse médico. Não é tão fácil repor essa enfermeira. Então, não é tão simples assim puni-lo e pronto, acabou, vou te substituir. Substituir por alguém da mesma qualidade? Essa Ou pior, né, Patrick? Não ouvi. Ou pior. Ou pior. É isso, essa é a minha provocação. Ô Patrick, ô professora. Vou deixar vocês discutirem um pouco, porque eu não posso só falar. Vamos lá, Elias. Eu pegando um pouco do gancho de todo mundo aí, eu creio que a questão é autonomia, né? A pessoa ela tem que ter autonomia para ela dosar até que ponto ela vai tomar uma decisão para que possa estar, voltando lá no início, resolver o problema do paciente. Então, vou dar um exemplo. Tem coisas bestas que acontecem no meu trabalho, que eu poderia estar resolvendo, isso na questão privada, só que eu não tenho autonomia. E aquilo prejudica o paciente, né? Então, eu tenho determinadas situações que o paciente precisa de uma nota fiscal, a menina da recepção pode entrar no sistema da prefeitura, pegar essa nota e passar para o paciente, mas ela tem que passar para mim. Às vezes eu estou atarefado, cheio de coisa para fazer, para mandar uma nota fiscal para o paciente. E aí eu vejo que a autonomia que faz a diferença nessa questão. Eu acabo pegando o paciente, estressando ele, levando para um outro patamar, sendo que eu poderia estar evitando isso daí. E a mesma coisa aí, o exemplo que o Patrick acabou de dar, então, autonomia, o cara é muito severo, a obra não vai para frente. Mas se ele tiver autonomia para fazer um equilíbrio ali, um balanço, a coisa vai. É minha opinião, a autonomia. Quem mais? Sim, Elias, mas quando a gente fala que a maioria dos casos que ocorre isso aí, quando você tem equipes mistas, que é o cara que é CLT e o cara que é servidor. Só que assim, não são todos os servidores, nem são todos os CLTs que são ruins, não pode generalizar, né? Mas pegando casos pontuais, por exemplo, você pega um servidor, esse cara de má índole, mau caráter, é a parte ruim do que tem nesse sentido. Você chega para reclamar para ele, fala, olha, você tem que cumprir seu horário, você tem que cumprir sua agenda, você tem que fazer o serviço minimamente, porque senão não tem como. Ele pega e fala, você está reclamando? Então, veja, amanhã eu estou de atestado e nos próximos 15 dias estarei de atestado também. E se você continuar com essa implicação comigo, estarei de atestado. E ele vai fazendo isso. Assim, fala descaradamente. Descaradamente. Você pega um gestor que é de uma OS, ele não é servidor, ele é CLT, esse gestor. E ele vem e aplica tudo que ele pode para cima desse servidor para que ele possa fazer o serviço minimamente. O cara não faz e fica medindo força. Isso é que é o problema, né? Então, essa maioria desses problemas assim acontece muito em unidade mista, que tem o CLT e o servidor. E aí, o CLT ele acaba se contaminando um pouco com esse servidor, porque nunca tem problema para ele, por que vai ter problema para mim? É um engano. Mas eles se contaminam. E a cultura vai crescendo, aí fica aquela unidade sempre ruim. A única sanção que eu vejo que dá resultado, né, é você transferir o cara. Você trabalha do lado da sua casa? Que legal, vou te transferir para outra ponta da cidade. Né? Então, aí ele é obrigado a ir, porque senão ele fica com falta. A falta dá problema para ele. Né? Que aí vai descontando o salário e vai implicando em uma série de coisas. Mas aí é a única coisa que funciona. Mas para você conseguir transferi-lo, tem que ter a vaga para outro lugar. Ô Luiz. Oi. E a avaliação, Rodinelli, e a avaliação que vai para o gestor pontuar, a nota para ele lá, de 1 a 5? Tem uma trimestral. Prêmio incentivo, né? Isso aí também conta. Você pode colocar a nota que você acha justa. Eu mesmo já avaliei vários servidores negativamente possível, tipo 0, 0, 0, 0. Os caras estão até hoje lá. Mano, deixa eu tô estudando, caramba. Vai lá pra baixo. Tome aqui. Meu. Vai. Crianças, não brigam. Sala. Rafael, queria ouvir sua opinião. Pega a outra coberta. Não vai descobrir com a minha, não.
Tá rolando. Ai, meu Deus. É muito bom, muito bom. Essa aula tá show. Eu ia falar alguma coisa, professor. R$10 no menorzinho. Ai, desculpa. Silvio, toma cuidado aí, Silvio. Bom, vamos lá. Eu acho que... É servidor, é servidor. Pois é. Não, eu acho que... O servidor tá dando coisa até em casa aí, ó, gente. O grande problema, realmente, é o vício cultural de servidores antigos, né? No meu ponto de vista, de servidor com apenas 3 anos de casa, e que eu, por exemplo, já venho com uma cabeça de organização, de empresa privada para dentro de um órgão público. Tento me manter o máximo possível nesse comportamento de o quanto estou produzindo, como posso produzir, para não realmente cair num marasmo e nessa coisa da cultura antiga, né? Realmente concordo com alguns colegas, existe muito disso, mas ao mesmo tempo é necessário que haja uma avaliação e que haja, como a Tati colocou muito bem, e que haja um punho firme para se fazer algumas coisas para que se mude, como o Luiz falou, de transferir o servidor, não deixá-lo acomodado, porque senão realmente vai contaminando os outros. Eu que sou novo, por exemplo, me contamino e aí acaba, o negócio nunca para, né? Eu acho que a gente não pode ser muito extremista de exonerá-lo, mas de fazer essa coisa de incomodar, porque a exoneração vai demorar no mínimo 5 anos, né? Existe aí uma etapa enorme, um processo enorme de exoneração, quando é o caso, quando não é realmente, sei lá, nego matou outra pessoa dentro da instituição, mas quando é um caso assim de ausência, vai demorar 5 anos. Então é um processo longo. Existe o lado bom da estabilidade, que é uma situação de você poder questionar o seu chefe, de você realmente poder se posicionar frente ao seu chefe, e não ser demitido ou ameaçado, porque afinal é necessário a gente se colocar, como falou a Flávia, é necessário a gente falar, porque nessa de você falar, além de você estar passando o que você está sentindo sobre a organização, sobre o seu departamento, você também está colocando para fora, não deixa de ser parte de uma terapia. Sim, né? É uma terapia. Exato. Agora, e existe o lado ruim, que é a situação de como o pessoal está falando, de a pessoa se blindar nisso e acabar prejudicando, enfim, todo o esquema organizacional, né? Não sei nem se eu consegui concluir o raciocínio, mas era isso que eu queria falar. E você pega também esses médicos, perfeito, Rafael. Né, eles têm vários empregos, né? Eles trabalham em vários lugares, então eles conseguem, né, ter eu nem sei, né, eles têm uma jornada interessante, porque eles conseguem estar ao mesmo tempo, né, em diferentes lugares. Eu acho que assim, eu não sei, eu sou uma otimista e eu acredito que algumas coisas vão mudar, né, eu acredito que vai mudar. Depende aí, claro, a gente tem questões políticas aí no meio, mas eu acredito que essa questão do funcionalismo público, algumas coisas podem mudar no longo prazo, não sei, mas a gente lê, a gente acompanha aí, acho que algumas coisas devem sofrer aí alguns ajustes, porque, gente, isso acontece por conta, como vocês aí já falaram, por conta de uma cultura, né? É uma cultura velha, rançosa, que atrasa. Porque, vejam, o fato do médico chegar lá às 10, tem lá 20, 30 pessoas para ele atender, ele atrasa todo o processo, quer dizer que ninguém tem um olhar crítico sobre isso, que boa parte, às vezes, dos problemas, das reclamações,
é por conta, sabe, de pessoas, né? Sabe, de meia dúzia de pessoas, né, que fazem o que querem ao seu bel prazer, em detrimento do bem-estar de outros, em detrimento dos interesses da empresa, tem alguma coisa errada. Tem uma conta aí que não fecha, né? Então, isso precisa ser mudado, né? E aí, como é que se muda essa cultura? Como é que se muda esse perfil? Especialmente no privado, eu diria que é mais, né? Não é fácil, mas, né? Há uma probabilidade de mudanças de serem feitas. No público, eu não sei, porque justamente você se depara com essa questão. É só imexível, né? E aí? E revolta as pessoas, né? Porque você está trabalhando e vê que o cara tá lá agindo de má fé, porque, desculpa, isso para mim é agir de má fé, né? Você ficar colocando atestado, você se atrasar. Sempre. Tá pouco se lixando pro trabalho, né? Uma falta de compromisso tremenda. E isso acaba desmotivando, não sei se é a palavra desmotivando, isso acaba interferindo em outras pessoas, porque elas acabam ficando, assim, cansadas, porque vê que ninguém é punido, que sempre fica tudo do mesmo jeito, aquela situação fica se arrastando. É bem complicado essas situações. Eu sei que tem um lado que é difícil, por ser servidor público e tudo, mas é difícil, professora. É bem difícil. Difícil, mas não é possível. Mas não, eu acredito. Eu acho que a nossa geração, eu acho que o pessoal que está vindo agora vai, acho que mais daqui a alguns anos vai abolir essa visão, vai abolir essas coisas, sabe? Acho que vai ter uma punição, as coisas vão melhorar. Eu acredito nisso. Acompanhado aí algumas discussões aí no campo político, na economia, e aí a gente vê aí claro que isso ainda vai levar demanda a tempo, isso não é uma ação imediata, mas eu acredito, estou falando aí no longo prazo, que algumas coisinhas na área pública elas vão sofrer algumas mudanças, né? Elas vão sofrer algumas mudanças. Isso é o meu ponto. Porque, vejam... Professora. Pode falar. A minha unidade é mista, né? Só que dentro do lugar tem diversos serviços. Tem um ambulatório de especialidades que tem uma parte que são pessoas da prefeitura, né? Os concursados. E a outra parte é esse PDM. Aí, acho que os colegas até colocaram aí que se exonerar o colaborador, acho que foi o Isaías que colocou, vai ficar sem outra pessoa. Só que, assim, a gente tem observado que todos os que estão sendo exonerados estão dando para a OS a vaga para repor. E o serviço melhorou muito. Desculpa os colegas que são concursados, que eu acho que, né, nada pessoal, mas eu falo pela convivência da minha unidade onde eu trabalho. Quando eu cheguei, todo o ambulatório era concursado, os médicos faziam o que querem, a gente ainda tem bastante lá. O otorrino chega de manhã, bate lá o pontinho dele e vai embora para a clínica dele e volta às 18 para assinar novamente. E assim segue a vida, não só ele, mas como os outros. Eles chegam às 7 da manhã, teria que ficar atendendo até às 14. Da 10 horas da manhã você não acha mais nenhum deles lá. E aí eles estão se aposentando, porque já estão há muito tempo, né? Chegou no tempo de se aposentar, outros foram exonerados e está sendo substituído pelo CLT. E o serviço melhorou. E as vagas que estão em aberto, a gente não está sentindo falta do trabalho, não do caso de médico, que médico é uma coisa mais complicada, mas o profissional da administração, o recepcionista e assim por diante. Por quê? Porque os da UES está fazendo. Então, antes tirar eles do caminho do que deixar eles lá ocupando a vaga, recebendo dinheiro nosso e ainda recusando prestar o trabalho. O cara que se forma, ele quer trabalhar onde? Ele quer ir lá... Aí vai lá,
Ele quer bate o dedinho e vai viver a vida. Vai estudar, vai passear, vai no mercado, vai na clínica que ele tem, menos trabalhar. Posso falar depois? Não, professora, tá errado. Fica aí, a gente volta, que essa discussão tá boa e tem mais. Oi, posso falar, professora? Só uma sugestão, acho que era legal fazer uma lista de inscrição aí, professora, porque tem uma fila já, hein? Vai levantando a mão, né? Falar. Só quero só pontuar o que o Rafael já falou, né? Que a questão de exonerar um servidor é bem difícil mesmo, né? O Rafael apontou bem. E que nem o Luiz falou que ele já avaliou o servidor. Pelo menos na instituição que a gente trabalha, um seletista nunca pode avaliar um servidor, né? Eu não sei na unidade dele. Se ele, não sendo concursado, ele pode estar fazendo isso. A avaliação dele servir para uma exoneração de um servidor, né? Pelo menos na instituição, na Unifesp, isso aí não vale nada, né? Que até o sindicato, quando vai para o sindicato, o servidor, dizendo que o seletista fez isso, aquilo outro, para ali mesmo, não corre mais para nada, entendeu? O processo parou ali, encerrou. Sim. Eu explico para você, Silvio, como é que funciona. Você tem é que a Unifesp ela tem uma outra forma de trabalhar, mas se a gente for ver as unidades, elas foram passadas para a OS administrar. Então, o servidor que opta em ficar numa OS, que é administrada, uma unidade que é administrada pela OS, ele fica sobre o olhar da OS, que é todo mundo seletista. Então, como que a coordenadoria regional vai ter um viés desse funcionário? Através da visão do gestor dessa unidade que é da OS, é seletista. Então, ele vai ser obrigado a avaliar. Então, ele faz a avaliação trimestral e aí essa avaliação é enviada direto para a coordenadoria regional, né? Então, você tem São Paulo dividido em zonas, Zona Sul, Leste, Oeste, né? E aí você manda direto para a coordenadoria regional, que lá são todos servidores. É, assim, unânime, não tem ninguém seletista. Mas a avaliação vem do olhar de um seletista. Não tem como não ser, né? Mesmo se for do supervisor da unidade, que geralmente, quando é administrado pela OS, é o próprio supervisor da OS, também seletista, né? Dificilmente você vai ter um que é servidor. Onde trabalho pode também, ver que na Luiz, unidade assim. da Silvana, que é administrada pela SPDM, as avaliações são feitas pela gestora da SPDM. Confere, Silvana. Onde trabalho também, Luiz. Confere, Luiz. Onde trabalho também, o seletista que faz. Depois do Rafael, a Rosária. Vocês levantam a mãozinha que eu estou anotando aqui. Pode falar, Rafael. Obrigado. Não, na verdade, apenas pontuar que a questão é muito mais caráter do que servidor versus CLT, né? Porque aquilo que eu falei, o servidor ele só apenas é, entre aspas, protegido de não ser mandado embora, mas isso não quer dizer que ele não possa ser punido, né? E o CLT ele tem disso que ele acaba vendo no servidor entre aspas, um inimigo ou alguém que é protegido e que não vai acontecer nada com ele. Não, pelo contrário, vai acontecer porque afinal a gente como cidadão consegue fazer, como cidadão, não precisa nem ser parte de uma instituição, alguma coisa, mas a gente consegue fazer alguma coisa, né? Mesmo que seja pouca, mas a gente consegue fazer, que é denunciar no caso. Né? Então o mínimo acontece. E aí entra essa briga que acaba uma coisa quase que, como a senhora falou, o governo agora está realmente fazendo de tudo, e não é que ainda vai mudar o serviço público, não, já está mudando, né? A intenção do Bolsonaro, do Guedes, é realmente enxugar a máquina o máximo possível para que não haja servidor. O problema é que a gente não vê que 65% do cidadão brasileiro, da população brasileira, recebe um salário mínimo. Não tem como se sustentar e aí pagar um voucher de saúde, e aí pagar um não sei o quê, e, sabe, privatizar toda
educação, e sabe? Então não existe, é muito complicado a gente pensar dessa maneira keynesiana, não, nem keynesiana, mas liberal, sabe? De realmente achar que o Estado tem que ser mínimo. Vamos para a discussão daqui a